Então, deixa eu ver se ele vai funcionar aqui. Então, assim, gente, aqui na introdução, né? O Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, foi aprovado através da Lei 9.503 em 23 de setembro de 1997. Isso pode cair em prova, mas essa lei, esse número dessa lei aí, muitas vezes eu já vi cair, tá? Então é possível que caia esse número dessa lei. Aí vocês têm que ficar meio esperto, né? Sua vigência deu-se a partir de janeiro de 1998, ou seja, a partir de 1998, mais precisamente 1º de janeiro, né? Tudo que tinha sido aprovado na Lei 9.503 passou a vigorar, né? E aí, todos aqueles que quisessem tirar a carteira de habilitação teriam que fazer aulas teóricas e práticas, que na época, né, daí vieram as autoescolas, né, e era obrigatório, então, o candidato ir para a autoescola. Só que, claro, foi aos poucos, né, foi aos poucos, deixa eu ver se está funcionando isso aqui. O trânsito reflete as manifestações culturais dos valores de uma sociedade perante o mundo. A legislação de trânsito regula as condutas individuais do homem e suas relações sociais e culturais. Os órgãos e entidades respondem por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erros em programas, projetos e serviços, garantindo o direito do trânsito seguro. Então, assim, é um direito de todos o trânsito seguro e dever dos órgãos e entidades assegurar esse direito. Capítulos do Código de Trânsito Brasileiro. Então, nós temos lá as disposições preliminares, o Sistema Nacional de Trânsito, das normas gerais de circulação e conduta, dos pedestres e condutores de veículos não motorizados, do cidadão, são muitos, né? Da educação para o trânsito, da sinalização de trânsito, da engenharia de tráfego, da operação, da fiscalização e do policiamento ostensivo de trânsito, dos veículos em circulação internacional. E ainda continua do registro de veículos, do licenciamento, da condução de escolares, da habilitação e das infrações, das penalidades, das medidas administrativas, do processo administrativo, dos crimes de trânsito, das disposições finais e transitórias. Então, aqui, todos com seus direitos e responsabilidades, né? Então, todos os elementos do trânsito têm os seus direitos e suas obrigações também. O trânsito é a utilização de vias por pessoas, veículos e animais. Então, lá na prova do Detran, pode ter essa pergunta, tá, gente? O que é trânsito? O trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Então, quando nós falamos de trânsito, ai, gente, o que é isso aqui? Só por Deus. Quando nós falamos de trânsito, nós não podemos imaginar só veículos, tá? Tem que ser pessoas, veículos e animais, ok? Para fins do quê? Qual é a finalidade? Circulação, parada, estacionamento, operação de carga e descarga, né? Que é esse aqui. Espera-se que os condutores conheçam, respeitem e obedeçam às leis de trânsito, e pedestre se comporte dentro de padrões esperados,
que as sinalizações funcionem e auxiliem as relações entre condutores, pedestres e demais usuários das vias. Do Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito é representado por essa sigla, tá? SNT. Então, do Sistema Nacional de Trânsito, nós podemos ver, e vamos ver na sequência, né, que é um conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, são órgãos responsáveis pelo trânsito no Brasil, certo? Nós temos de várias esferas, tem da União, que é, né, que é federal, que é do país, né, geral, dos estados, na esfera estadual, né, no Distrito Federal, que é somente em Brasília, e na esfera municipal, que é dentro dos municípios. Objetivos do Sistema Nacional de Trânsito: estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações, fixar mediante norma. Vou ter que ver o que é isso aqui, gente, é uma coisa estranha que está aparecendo. Só um pouquinho, tá? Então, aqui, o conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tem como objetivo, né, estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações, fixar, mediante normas, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos. Então, aqui nós temos os órgãos, né? Os órgãos responsáveis pelo trânsito no Brasil. Vamos iniciar pelos normativos, que tem como função normatizar, consultar, na verdade, normatização, né? Consultiva e coordenadoras. Nessas funções, na verdade, é mais os órgãos que criam as leis de trânsito, né? Eles que trabalham aí para criar as leis de trânsito. Então, eles têm função normativa, consultiva e coordenadora. O CONTRAN é o órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Aí, deixa eu... Então, o CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito e é o órgão máximo do sistema. Né? Então, se tiver pergunta lá no Detran, qual é o órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito, vocês podem, né, marcar sem sombra de dúvida que é o CONTRAN. O CETRAN é o Conselho Estadual de Trânsito. Né? Ele fica nos estados e também é um órgão normativo do sistema. E o CONTRANDIF é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, que fica lá em Brasília, né, aqui no Brasil, e também é um órgão normativo. Então, são três, né, os órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito. O CONTRAN, o CETRAN e o CONTRANDIF. Deixa eu continuar. E os órgãos executivos são responsáveis pelo cumprimento das leis de trânsito. Então, é bem claro, né? Os normativos são órgãos que criam as leis, fazem as leis, e os executivos são aqueles que colocam em prática, né? Cumprem as leis criadas pelos normativos. Aqui nós temos também o órgão máximo dos executivos da União, que é o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Ele é o órgão máximo do sistema, fica também, né, em Brasília, é a nível nacional, e só que ele é executivo, é o órgão que cumpre as leis de trânsito, né? Ele cumpre também, assim como os outros que estão aqui, né? Tá? Então, os órgãos e entidades executivos rodoviários são o DER, Departamento Estadual de Estradas e Rodagem, é estadual, lógico, né? E em alguns estados é o DEINFRA, que é o Departamento Estadual de Infraestrutura. Esses órgãos são responsáveis pela construção de vias e rodovias, né? Eles que fazem e que também eles fazem
eles cuidam, né? A recuperação, né? Cuidam de toda essa parte aí. Já o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, ele cuida da parte de transporte de veículos pesados, né? Então, essa parte é de responsabilidade do DENIT. Lembrando que o DENIT, o DER também aplicam multas, tá? Muita gente não sabe disso, mas o DENIT e o DER também multam, né? Eles também notificam os condutores infratores. Também responsável pelo cumprimento das leis ou órgão executivo do Sistema Nacional de Trânsito, né? É o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. Qual é a função do DETRAN? O DETRAN tem a função de cuidar dos documentos dos condutores e dos veículos. Essa é a função do DETRAN. Ele coloca em prática as leis criadas, né, pelos normativos, cuidando dos documentos, da documentação dos condutores e dos veículos. E o DETRAN, por sua vez, ele fica nos estados, né? É um departamento estadual de trânsito. Por isso a gente fala DETRAN, mas na verdade o DETRAN mesmo fica lá em Curitiba, né? Aqui na Avenida Paraná, onde vocês fizeram a carteira de habilitação, ou estão fazendo exames e vão continuar fazendo, chama-se CIRETRAN, que é uma extensão do DETRAN, né? A CIRETRAN é uma extensão do DETRAN e cuida também da documentação dos condutores e dos veículos, mas dentro da região. Então, CIRETRAN é circunscrição regional de trânsito, então atua na região. Nossa CIRETRAN aqui em Foz, ela cuida da região de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha. Porque os outros municípios, São Miguel, né, Itaipulândia, Missal, Santa Helena, eles pertencem, né, à Ciretran de Medianeira, né, que é regional também. Então, ali tem uma Ciretran que toma conta aí de toda essa parte da região. Aí depois tem Cascavel também, que, né, faz essa função lá, que a região de Cascavel é bem extensa, né? Também tem a Ciretran de lá, que cuida aí da documentação dos condutores de veículos daquela região. Órgãos e entidades executivos policiais. Aí nós temos a Polícia Rodoviária Federal, que aplica multa nas rodovias federais, né? Atua especificamente nas rodovias federais. A Polícia Militar dos Estados e do Distrito Federal, que também faz essa função, né, de fiscalização, tanto nas rodovias estaduais quanto municipais, né? E órgãos executivos, voltando, órgãos e entidades executivos municipais, que é aqui em Foz, né, gente? Vou falar de Foz porque dos outros municípios eu realmente não tenho conhecimento. Mas nós temos aqui a Prefeitura Municipal, que é integrada ao Sistema Nacional de Trânsito. No caso da nossa região, da nossa cidade, nosso município especificamente, quem cuida dessa parte é a Fostrans, né? Que é o órgão que tem essa responsabilidade, né? Que é integrado ao Sistema Nacional de Trânsito. E a Fostrans, por sua vez, também faz, né, um acordo com a Guarda Municipal para atuar no trânsito, ou seja, a Guarda Municipal não é um órgão de trânsito, ela cuida da segurança pública do município. Mas, quando no caso a Fostrans, né, que é o órgão municipal de trânsito, faz esse acordo, então aí lá dentro da Guarda Municipal eles dispõem lá né,
uma equipe que cuida exclusivamente do trânsito. É bem interessante isso, porque não são todos os municípios que usam aí da Guarda Municipal para atuar no trânsito, né? Julgadores. Esses órgãos são responsáveis pelo julgamento de recursos. Então, nós temos aí a JARE, Juntas Administrativas de Recursos de Infrações. Essa é a sigla, né? JARE. Funcionam junto a cada órgão ou entidade executiva de trânsito e são órgãos colegiados únicos, responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas. Então, quem julga recurso de multa, sempre lá no Detran, vocês podem assinalar sem medo. É a JARE, tá? A JARE aqui em Foz fica lá, anexo a Foz-Trans. É um órgão que cuida exclusivamente dos recursos de infrações. Você quer entrar com recurso de uma infração, né, que de repente você não concorda, você vai lá junto à JARE e é lá que você faz isso. Das vias. São vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, avenidas, caminhos, passagens, estradas e as rodovias. Fiquem bem atentos que isso cai na prova, tá? Como é dividido e classificado as vias terrestres? Em urbanas e rurais, gente. Não vão procurar nome de via lá, porque na verdade não é, tá? Hoje tá sim. Então, as vias terrestres são classificadas em vias urbanas e vias rurais, tá? Então, são definidas como ruas, avenidas, caminhos, passagens, estradas e as rodovias. São regulamentadas por órgãos ou entidades com circunscrição sobre elas. São consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública e as vias internas, pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Da classificação de vias urbanas. Vamos voltar lá nesse assunto, né? Classificação de vias, que é muito importante isso aqui, gente. Eu lembro que já expliquei, vou explicar novamente, tá? Então, nas vias urbanas, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de, para vias locais, ou via local, como está escrito aqui, né? A velocidade máxima permitida é até, gente, 30 km por hora, não pode passar disso, né? Então, aonde não existir sinalização regulamentadora. O que é essa sinalização regulamentadora? É uma placa indicando a velocidade máxima naquele local. Então, se não existir uma placa indicando essa velocidade máxima permitida naquele local, se a via é uma via de característica de via local, a velocidade máxima permitida é de até 30 km por hora. Mas qual é a característica de uma via local? É aquela caracterizada por interseções em nível, não semaforizado. Ou seja, uma via local não tem cruzamentos, que é interseção, né? Interseções, e nem tem semáforo, tá? Destinada apenas ao acesso local ou áreas restritas. Então, assim, geralmente essas vias ficam, né, em locais de bairros, né, vias de bairros, condomínios, né, que mais? Bairros residenciais, condomínio fechado, supermercado, shopping center, são as vias onde nós consideramos via local. Agora, lembrem sempre, a palavra-chave lá na prova para via local é essa aqui, ó, área restrita.
Então, quando tem áreas restritas, não pense duas vezes. O nome da via é via local, tá? Nas vias onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima na via coletora é de 40 km por hora. Então, qual que é a via coletora? A via coletora é aquela que coleta, né? Vamos ver? Então, é aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, que são duas que nós não vimos ainda, vamos ver na frente, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. Então, nas vias coletoras, onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima é 40 km por hora. Então, a máxima permitida, né, gente? E essa luzinha amarelinha ali é mostrando a via, né? Tá? Que tipo de via. E aqui nós temos, né, a via arterial. A via arterial é aquela caracterizada por interseções em nível, ou seja, tem cruzamentos, né, vários, no mesmo nível, geralmente controlada por semáforo. Tem semáforos, com acessibilidade aos lotes lindeiros, que são os bairros, né, e as vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Ou seja, elas ligam, né, as regiões, do centro aos bairros, né? Assim que é a via arterial. Então, nós temos aí como exemplo da arterial a Paraná, JK, né? General Meira, República Argentina. São os exemplos aí de vias que a velocidade máxima permitida é até 60 km por hora e ela é denominada via arterial. Já a via coletora que nós vimos antes, né, eu esqueci de comentar, nós temos a Avenida Brasil, né, que é uma via conhecida, nós, né, conhecemos, todo mundo conhece. A Avenida Brasil é considerada uma via coletora, uma via que coleta e distribui o trânsito para as vias arteriais, que é essa aqui, né? E no caso aí da Avenida Brasil, ela faz isso mesmo, né? E as vias de trânsito rápido que não temos aqui na nossa cidade, próxima à Avenida Brasil, né? Então, assim, as arteriais que estão ali, né? No caso, a Jorge Schimmelpfennig também é uma arterial, né? Nessas vias, a velocidade máxima é, no máximo, até 60 km por hora. Alguma dúvida? Nas vias de trânsito rápido, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida é de até 80 km por hora. O que é uma via de trânsito rápido? É aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível. Sem interseções é sem cruzamentos, tá? Sem acessibilidade direta a lotes lindeiros e sem travessias de pedestre em nível. Até porque é uma via que tem uma velocidade bem maior, o carro tem mais dificuldade para parar, né? Então ela tem que ter o acesso livre, sim, né? E aí o exemplo dessa via aqui em Foz é um pouquinho para frente, para lá, né? No caso da Vila A, nós temos aí a Tancredo Neves. Tancredo Neves é a que mais se aproxima das características de uma via de trânsito rápido. Da classificação das vias rurais. A rodovia é uma via rural pavimentada e a estrada é uma via rural não pavimentada. Lembrando que lá no Detran a pergunta é: o que é rodovia? Aí você vai lá e coloca um X, né? Rodovia é via rural pavimentada, asfaltada.
E o que é estrada? Estrada é via rural não pavimentada, não asfaltada. Nas rodovias, onde não existir sinalização regulamentadora, né, nós temos aqui as velocidades máximas permitidas. Então, aqui, rodovia via rural pavimentada, e onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de 110 km para automóveis, caminhonetas e motocicletas. Para ônibus e micro-ônibus, 90 km por hora. E para os demais veículos, até 80 km por hora. Já nas estradas, que são vias rurais não pavimentadas, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de 60 km por hora. Máximo, né? Quando não tem muito buraco, mas né, dificilmente. Quando não é buraco, é poeira, né, gente? Nas estradas não dá muito para andar, não, assim, em alta velocidade. Lá tem que meio controlar, porque quando você vê, tá caindo dentro do buraco. Nas vias urbanas e rurais, a velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da máxima estabelecida ou permitida, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via, ou seja, a velocidade mínima não pode ser inferior à metade em 50%, então exatamente a metade. Se a via é de 80 km por hora, você não pode andar a menos de 40. Aí diz assim, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via. Ou seja, se é uma via cheia de buraco, você é obrigado a andar a menos, não tem como, né? Então é respeitado isso. E outra situação é quando está chovendo, quando tem neblina. Então, sob condições adversas, também você pode andar a menos, tá? A menos de 40 no caso de 80, ou de 60 a menos de 30, né? Dos veículos, classificação geral dos veículos. Veículo quanto à tração nós temos automotor, elétrico, de propulsão humana, de tração animal, reboque ou semi-reboque. O que é tração? Tração é aquilo que move o veículo, que tira ele do lugar. Então, né, os veículos eles são movidos ao motor, então é automotor. Os que são movidos à eletricidade são os elétricos, e o que o homem impulsiona, né, no caso da bicicleta, patins, skate, são veículos de propulsão humana, carrinho de mão, né? E tração animal são aqueles puxados pelo animal, né? Então, o animal não empurra, ele puxa só. Reboque ou semi-reboque, os veículos acoplados atrás dos outros, né? Veículo quanto à categoria, nós temos oficial, de representação diplomática, repartições consulares, de carreira ou organismos internacionais, de aluguel, de aprendizagem e de representação. Veículo quanto à espécie, nós temos espécie de passageiros, que são automóvel, bicicleta, bonde, charrete, ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, micro-ônibus, reboque, semi-reboque, ônibus e bonde. Veículo de carga, nós temos carroça, caminhão, caminhonete, carro de mão, motoneta, motocicleta, quadriciclo, reboque ou semi-reboque, reboque e triciclo. Veículo quanto à espécie, nós temos o misto, que é a caminhoneta, né, utilitária ou outro. O misto é um veículo que pode tanto carregar passageiros, como pode carregar carga, né, e em compartimentos diferentes, tá, gente? O veículo de competição, usado para corridas, né? Veículo de tração, que é o caminhão, trator, e trator de esteiras, trator misto e trator de rodas. Veículo especial é aquele fabricado especialmente para determinada coisa, né? Como o papamóvel e outros veículos adaptados, né?
para algum problema de físico, né? De repente o motorista precisa adaptar o veículo, então ele passa a ser um veículo especial. Veículo de coleção para quem coleciona carro, né? Tem aqueles que pode, né? Quem pode, tem quem não pode. Identificação da categoria do veículo. Então, nós temos aí através das placas, né? As cores das placas. Agora as cores são diferentes. Nessa época aí não tinha ainda essa placa Mercosul, né? Mas na época nós tínhamos a placa de veículo particular, no caso, que era fundo, né? Um fundo cinza claro, né? E é ainda até hoje, para quem ainda tem, né? No meu caso. E as letras são pretas, né? O de aluguel, placa vermelha, letras brancas. De experiência, fabricante, placas verde, letras brancas. De aprendizagem, placa branca, letras vermelhas. Oficial, placa branca, letras pretas. E de coleção, a placa é meio cinza chumbo, né? E letras brancas. E aí nós temos o azul, né, aqui, esse de fundo azul, letras brancas, é para missão diplomática, corpo consular, corpo diplomático, acordo, cooperação internacional, organismos consular internacional. Nunca vi essa placa aqui, mas enfim, existe, né? E aqui o de fundo preto e letras marrons, né, seria isso, é o de representação. Identificação do veículo é feita através do número do chassi ou monobloco e pelas placas externas, dianteiras e traseiras. Aí nós temos aqui as letras, né? Primeira seção, WMI, identificação, ou fabricante, montadora do veículo, com 3 caracteres. Posições, primeira área geográfica, continente. Segundo, país. Então, aqui, primeira seção, área geográfica ou continente. É dividido aí com essas letras, né? Segunda seção, país. Terceiro, fabricante ou montadora, né? Segunda seção, BDS, fornece informações descritivas das características gerais do veículo, com 6 caracteres. Posições, quarto e nono, critério do fabricante e montadora. Aí eu não sei, gente, mas eu só posso garantir para vocês que o veículo pode ser identificado através do número do chassi ou monobloco e pelas placas externas, dianteiras e traseiras, tá? É o que está escrito aqui, tá? Então, essa é a identificação do veículo, pelas placas e pelo número do chassi ou monobloco. Do registro de veículos. Registro é o ato ou efeito de oficializar o veículo junto aos órgãos de trânsito. Após será emitido um certificado de registro de veículo, CRV, para o qual não há necessidade de porte. O mesmo deverá ser guardado em segurança para alterações futuras, tais como. Então, vamos ver que tipo de alteração nós podemos fazer com esse documento que se chama Certificado de Registro de Veículo ou CRV apenas. Então, aqui, ele é usado para fazer alterações, mudanças, como o nome do proprietário, mudança de município ou estado, alterações nas características do veículo, categoria do veículo também, né? Porque o veículo pode ser alterado, tá, gente? Você pode modificar ele, mandar cortar alguma coisa e modificar. É claro que mediante informação no CRV, né? Que é o documento do veículo, documento de compra e venda do veículo. Do licenciamento. Licenciamento já é um documento que você troca ele todos os anos, né? Esse documento é de porte obrigatório e você troca ele todos os anos depois do pagamento das taxas e multas que porventura possa ter, né? Então, esse é um documento que você deve portar sempre que sair de casa com seu veículo, tem que estar com ele, tá?
E todos os anos você paga uma taxa de licenciamento anual e aí esse veículo vem, esse documento vem para você no seu endereço, né? Por isso que o endereço tem que estar sempre certinho. Certificado de registro de licenciamento de veículo, CRLV, é documento de porte obrigatório. Trata-se de um documento semelhante ao registro, renovado anualmente. A expedição de nova documentação será mediante a quitação de todos os débitos referentes ao veículo. Está devendo alguma coisa do veículo, você tem que quitar. Da habilitação. O candidato à obtenção da autorização para conduzir ciclomotor, a ACC, e eu quero dizer para vocês que nesses quase 20 anos de autoescola, né, eu nunca vi ninguém chegar na autoescola e pedir para fazer uma ACC. Mas existe, né? Então, para conduzir ciclomotor ACC da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, deverá preencher os seguintes requisitos. Pronto. Então, aqui, da habilitação, né? Então, o que o candidato precisa para dar entrada, fazer, né, iniciar a Carteira Nacional de Habilitação? Ser penalmente imputável, responsabilizado penalmente. Então, ser penalmente imputável, vocês já viram várias vezes, né, os, os, os instrutores, nos vídeos que foram passados, e eu falei também, né, que para ser penalmente imputável é preciso que a pessoa seja responsabilizada penalmente pelos seus atos. Então, saber ler e escrever, possuir documento de identidade, possuir cadastro de pessoa física, que é o CPF, aí já dá a entrada na Carteira Nacional de Habilitação, né? A ACC ou só a categoria A, que é para moto, né? Para o processo de habilitação, o condutor, após o devido cadastramento dos seus dados informativos no RENASH, que é o Registro Nacional de Condutores Habilitados, deverá realizar. Aí vem aí os exames, né? Avaliação psicológica, exame de aptidão física e mental, curso teórico técnico, que é esse que vocês estão fazendo, exame teórico técnico, que é a prova no Detran, curso de prática de direção veicular, que é depois que vocês passarem na prova teórica, né? Aí vocês já vão para o carro, e esse curso ele tem 20 horas de aula prática de direção, né? E por fim, o exame de prática de direção veicular, ou seja, vocês terão que passar em todos esses exames, essas provas, né, para que vocês possam receber a PPD, a permissão para dirigir, que nós vamos estar vendo aqui na frente. O candidato poderá requerer simultaneamente a ACC e habilitação na categoria B, bem como requerer habilitação em A e B, ou A, B ao mesmo tempo, né? Ou submetendo-se a um único exame de aptidão física, mental e avaliação psicológica, desde que considerado apto para ambos. Lembrando que para fazer a carteira de habilitação, né, vocês farão todos esses exames, mas depois, na hora de fazer a inclusão, vocês vão fazer só o exame prático, ou seja, as aulas práticas e o exame prático de direção, né? Já essa parte aí de avaliação psicológica é somente uma vez que você faz. Passou, não tem problema nenhum, você, né, não precisa mais fazer. Se você quiser fazer inclusão da A, quiser fazer inclusão ou da B, porque às vezes você tem a A, quer fazer a inclusão da B. Quer fazer a inclusão da C, da D ou E, né? Você já fez todos os exames,
só mesmo que eles exigem aí a cada tempo, né, o físico mental, que é o exame de vista, né? O processo do candidato à habilitação ficará ativado junto aos órgãos responsáveis pelo prazo de 12 meses. Então, esse é o tempo que você tem para fazer a carteira de habilitação, né? Contado da data do requerimento do candidato. Então, a partir do dia que você foi dar entrada e apresentou sua documentação, essa é a data aí, né, do requerimento. O prazo de validade da ACC, da CNH, contará da data da obtenção ou renovação da CNH. A avaliação psicológica será preliminar e complementar ao exame de aptidão física e mental, quando dá. Obtenção da ACC e da CNH, renovação, caso o condutor queira exercer serviço remunerado de transporte de pessoa ou bem, né, no caso, substituição do documento da habilitação obtido em país estrangeiro. Essa parte aí, até na ocasião, nós falamos sobre isso, né? Então, aqui no Paraguai não dá para fazer isso. Agora, da Argentina dá, né? Eles fazem. Então, você, quando faz a carteira lá na Argentina, você pode vir a transformar ela em carteira brasileira, né? Como é que chama isso? Tem um nome. Mas, enfim, vou lembrar, depois eu falo. Tradução, isso mesmo. Obrigada. Então, o condutor for condenado por delito de trânsito, tá? Então, a avaliação psicológica será preliminar e complementar ao exame de aptidão física e mental quando dá obtenção da ACC ou da CNH, que é agora, né? Quando vocês iniciam o processo de habilitação. A renovação, que aí vocês fazem o exame de vista, caso o condutor queira exercer serviço remunerado de transporte de pessoas ou bens, aí você tem que fazer também o exame de aptidão física e mental, né? E psicológico também, avaliação psicológica também ao mesmo tempo. E a substituição dos documentos de habilitação obtidos em país estrangeiro, que é essa tradução aí, né? Que o colega me ajudou. E quando o condutor for condenado por delito de trânsito, crime de trânsito. Da formação do condutor. A formação do condutor de veículo automotor e elétrico compreende curso teórico de 45 horas aulas, curso prático de direção veicular, que é no mínimo 20 horas aulas. Vocês sabem que agora, para fazer a prática, você tem que fazer 20 horas, né, de carro ou de moto, tanto faz. O candidato à obtenção da ACC ou CNH, após a conclusão do curso teórico técnico, será submetido ao exame teórico, constituído de prova convencional ou eletrônica de no mínimo 30 questões, devendo obter aproveitamento de no mínimo 70% de acertos, né, para a aprovação. Ou seja, você tem que acertar 70% de 30, que vai dar 21 questões. E só pode errar 9 questões. Tá? Se errou 10, já não passa, tem que fazer de novo. Então, tem que ter bastante cuidado para não errar. Da licença da aprendizagem de direção veicular LADV. Então, aqui, o que é LADV? Licença de aprendizagem de direção veicular. Tá? Para a prática de direção veicular, o candidato deverá estar acompanhado por um instrutor de prática de direção veicular e portar a licença para aprendizagem de direção veicular, contendo as seguintes informações. Então, assim, a licença é um documento que a autoescola recebe, né, de Curitiba, que é o Detran de Curitiba,
para que ele possa estar fazendo aula prática. Então, você não faz aula prática do nada, você tem que ter um documento, tipo, que você deve uma carteira, né, de habilitação, mas esse documento, como ele é provisório, né, ele chama LADV, que é uma licença, né, de aprendizagem. Então, é importante isso, o instrutor já leva no dia das aulas, né? Se você for pego dirigindo um veículo de autoescola não tendo esse documento, você vai ser punido com né, como a lei, né, como a lei determina. Então, talvez até perca aí o processo de habilitação, né? Então, você tem que possuir esse documento. Então, aqui está, contendo as seguintes informações. Então, quais as informações que deve ter na LADV? Identificação do órgão ou entidade executivo de trânsito expedidor, nome, número do RG, do CPF e do formulário RENASH do candidato, categoria pretendida, se é A ou B, né? Vão ser as duas ao mesmo tempo, nome do Centro de Formação de Condutores, CFC, e prazo de validade. É que ela tem um prazo. Quando o candidato optar pela mudança de CFC, será expedida nova LADV, considerando-se as aulas já ministradas. A LADV somente é válida na original, igual a carteira de habilitação, né, ou a PPD, acompanhada de um documento de identidade e no local da expedição. Da permissão para conduzir. Aprovado em todas as etapas, o candidato receberá permissão para conduzir pelo período de 1 ano. Ao final desse prazo, deverá requerer junto ao órgão executivo estadual de trânsito, que é o DETRAN, a habilitação definitiva, sendo necessário nova documentação e pagamento de taxas a critério de cada órgão. Não sei qual é o valor aqui, mas é assim, eles cobram uma taxa, né? Da licença provisória ou permissão para conduzir. Não poderá ter cometido no período, né, nesse período, nenhuma infração de natureza gravíssima, 7 pontos, ou grave, 5 pontos, ou ser reincidente, infração média, 4 pontos. Então, quando você vai trocar, né, quando você terminou o seu tempo de provisório, já faz 1 ano, aí você vai solicitar a definitiva, você não poderá ter cometido no período de 1 ano nenhuma infração de natureza gravíssima, 7 pontos, ou grave, 5 pontos, ou ser reincidente em infração média, 4 pontos. Caso tenha incorrido em qualquer dessas infrações, todo o processo de habilitação deverá ser reiniciado através da reabilitação conforme determina a lei. Renovação da CNH. O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada 5 anos. Agora parece que vai aumentar, né? Mas não sei se já aumentou, não ouvi mais falar nada. Mas é para aumentar para 10 anos para os mais jovens, né? Para os mais velhos vai continuar a mesma coisa. Ou a cada 3 anos para condutores com mais de 65 anos de idade. Por ocasião da renovação do CNH, o condutor que ainda não tenha frequentado o curso teórico-técnico de atualização para a renovação do CNH, são 15 horas aulas, deverá cumprir o seguinte conteúdo: direção defensiva, abordagens do Código de Trânsito Brasileiro, que seria 10 aulas, né? E noções de primeiros socorros, 5 aulas. 5 horas aulas, né? Mas tudo isso, gente, assim, na verdade, são 15 horas aulas para quem não fez o curso de renovação no passado, né? Tem que fazer aí as 15 horas aulas.
Agora dificilmente alguém aparece para renovar, até porque acho que nem tem mais, né? Porque quando surgiu aí essa possibilidade de renovação, muita gente correu para a escola. E realmente ia ficar sem dirigir, né? Não renova, não dirige. Quer dizer, não faz o curso, né? Tem que fazer o curso. Reciclagem do condutor infrator. O infrator que acumular 20 pontos ou mais no período de um ano perde o direito de conduzir e deverá ser submetido a curso de reciclagem. O condutor também será submetido ao curso quando for infrator contumaz, né, com frequência, e tiver suspenso o direito de dirigir, envolver-se em acidentes graves, quando condenado judicialmente, e a qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito. Então, aí, quando acontece isso, normalmente, né, o infrator deve frequentar o curso de reciclagem, que é de 30 horas, né? Já não é mais de 15 como de renovação. Muita gente não gosta de frequentar esse curso, né? Mas também não muda de opinião nunca, né? Eu já tive alunos que, nossa, odiavam o curso, depois acabavam gostando, né? Porque a gente procurava fazer um curso mais tranquilo, mais light, né? Para que eles pudessem se sentir mais felizes um pouco, já que tinham que cumprir aí 30 horas, né? Mas é bem complicado e tem que cumprir, né? As 30 horas. Categoria de habilitação. Então, aqui, correspondência e prevalência das categorias da CNH. Categoria A é para condutor de veículos motorizados de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Então, gravem bem isso, tá? Categoria B é para condutor de veículos motorizados não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda a 3.500 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares, incluindo a do motorista. Então, aqui, né, categoria B, também bem específica, né? E a categoria C, para condutor de veículos motorizados utilizados em transporte de carga, cujo o peso bruto total exceda 3.500 quilos. Então, para a categoria C, você pode conduzir um caminhão-truque, né, que é aquele que não solta a cabine, né, ele é emendado. Então, desculpa aí, gente, esse veículo é para a categoria C, né? Depois, aí na frente, se quiser conduzir um veículo maior, né, que tenha a carroceria separada da cabine, daí é outra categoria de habilitação. Categoria D é para condutor de veículos motorizados utilizados no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 8 lugares, incluindo do motorista. Ou seja, quem quiser conduzir veículos de passageiros tem que ter a categoria D, no mínimo, né? Categoria E é para condutor de combinação de veículos, em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D, e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto total, ou seja, lotação exceda a 8 lugares ou ainda, né, seja enquadrado na categoria trailer. Para você ter a categoria E, então você precisa fazer também o teste num caminhão, né, mais ou menos, né, nesse estilo aí, né? Que tem a carroceria separada da cabine, né? Mas, como essa é a última, né? Então você pode dirigir todos os tipos de veículos.
candidatos poderão habilitar-se na categoria A e E, obedecida a seguinte graduação. Então, aqui tem a graduação das categorias. Os candidatos deverão obrigatoriamente começar pelas categorias A ou B. Então, né, tem que começar pela categoria A ou B, ou AB ao mesmo tempo. Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo. Então, para fazer a inclusão da categoria C, no mínimo deve estar habilitado há 1 ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. E para a categoria D e E, ou para conduzir veículos de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produtos perigosos, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos: ser maior de 21 anos, ser habilitado, não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses, no mínimo há 2 anos na categoria B tem que ter, ou no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D, e no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E. Então, vocês veem que todos passam por esse processo, mas tem que estar habilitado na anterior para poder dar continuidade. Exame de direção veicular para veículos de 4 rodas. O tempo máximo permitido para a colocação de veículos em espaços delimitados por balizas para 3 tentativas. Para a categoria B, de 2 a 5 lugares, 2 a 5 minutos. Para a categoria C e D, de 3 a 6 minutos. E para a categoria E, de 5 a 9 minutos. Então, bastante, né? Quer dizer, não é muito. Se você está fazendo a prova lá no Detran, você vai se sentir, né, desesperado. Porque você não pode nem olhar no relógio, não pode nem ter relógio, eu acho. Exame de direção veicular para veículos de 2 rodas. 2 rotatórias circulares que permitam manobras de formato em 8, né, de 8. Estou mostrando só o circuito. Sonorizadores com réguas de largura e espaçamento de 8 centímetros e altura de 2,5 centímetros na largura da pista e com 2,5 metros de comprimento. Zigue-zague, né, slalom, com no mínimo 4 cones alinhados com distância entre eles de 3,5 a 3,5 metros. Prancha ou elevação com no mínimo 8 metros de comprimento, com 30 de largura e 3 centímetros de altura, com estrada chanfrada. 2 curvas sequenciais de 90 graus em L. Rampa é opcional e finalizando. Então, assim, gente, essa é a parte, né? Tranquilo, daí finalizamos essa parte, daí depois